Episódio 3. Drake, Norris e o saque de Peniche, 1589, uma expedição entre o corso e a guerra. No dia em que os navios ingleses começaram a aparecer no horizonte a oeste de Peniche, em junho de 1589, a pequena guarnição da vila deve ter compreendido imediatamente a escala do que se aproximava. Não eram 2 ou 3 navios corsários à procura de pescadores desprevenidos. Era uma frota, dezenas, depois centenas de velas, que avançava pelo Atlântico em direção à costa extremenha com uma regularidade e uma formação que só podia significar uma operação militar de grande envergadura. O que estava prestes a acontecer em Peniche não era corso no sentido habitual do termo. Era a maior operação militar anfíbia conduzida contra o litoral português desde a invasão castelhana de 1580, que havia colocado Filipe II no trono de Portugal. E Peniche, escolhida deliberadamente como ponto de desembarque, seria o centro deste episódio extraordinário. Este terceiro episódio examina em detalhe a expedição inglesa de 1589, conhecida na historiografia anglófona como a Conter Armada ou Portugal Expedition, e os seus efeitos diretos sobre Peniche. É um dos episódios mais bem documentados da história do Porto Extremenho. As fontes primárias disponíveis, tanto do lado inglês como do lado ibérico, são excepcionalmente ricas, e a historiografia acadêmica dedicada à expedição é substancial e metodologicamente rigorosa. Se o episódio anterior desta série lidou extensamente com lacunas e incertezas documentais, este episódio pode, em contraste, ser narrado com um grau considerável de precisão e fundamento factual. A União Ibérica e a transformação do quadro estratégico português. Para compreender por que é que uma frota inglesa apareceu nas águas de Peniche em junho de 1589, é necessário recuar precisamente uma década, ao ano de 1580 e a crise de sucessão que mudou radicalmente o Estatuto Internacional de Portugal. A morte do cardeal Reide, Henrique, em 1580, sem herdeiro direto, abriu uma crise dinástica de que havia vários pretendentes. O mais poderoso era Filipe II de Espanha, neto de D. Manuel I de Portugal pelo lado materno e, portanto, com direitos legítimos de sucessão que eram ao mesmo tempo indiscutíveis na sua lógica dinástica e profundamente problemáticos na sua dimensão geopolítica. Outros pretendentes, incluindo D. Antônio, prior do Crato, filho ilegítimo do infante D. Luís, que reclamava a legitimação da sua candidatura, não tinham os meios militares nem o apoio externo suficientes para resistir ao poder castelhano. Em agosto de 1580, o Duque de Alba cruzou a fronteira com um exército de veteranos. Em agosto do mesmo ano, as forças de D. Antônio foram derrotadas decisivamente na Batalha de Alcântara. Em 1581, as Cortes de Tomar reconheceram Filipe II como rei de Portugal. A União Ibérica, que duraria até 1640, alterou estruturalmente o posicionamento estratégico de Portugal no sistema de alianças europeias. Portugal deixou de ser um Estado neutral, posição que lhe havia permitido manter relações comerciais produtivas com a Inglaterra isabelina, para se tornar um território da coroa que era, do ponto de vista inglês e neerlandês, a coroa do principal inimigo. As consequências foram imediatas para o comércio e para a segurança costeira portuguesa. Navios e corsários ingleses e neerlandeses passaram a atacar o comércio marítimo lusitano como parte da sua guerra mais ampla contra Filipe II, sem distinção operacional entre bens e populações espanholas e portuguesas. D. Antônio, prior do Crato, o pretendente exilado. D. Antônio, prior do Crato, não aceitou a derrota de Alcântara. Após uma fuga dramática do território português, que envolveu episódios de resistência no Alentejo e na Galiza, acabou por se estabelecer em Inglaterra em 1581, onde foi recebido com interesse pela rainha Isabel I, que via nele um instrumento potencial de pressão sobre Filipe II. A relação entre Isabel e D. Antônio foi ao mesmo tempo genuinamente útil para ambas as partes e fundamentalmente assimétrica. Isabel precisava de D.
Antônio para conferir uma aparência de legitimidade a qualquer intervenção militar em Portugal. D. Antônio precisava de Isabel e dos seus recursos militares e financeiros para ter qualquer hipótese real de recuperar o trono. As promessas que D. Antônio fez ao longo dos anos de exílio e que fariam eco decisivo na expedição de 1589 eram de uma generosidade que as circunstâncias do exilado tornavam fácil, mas que a realidade tornaria impossível de cumprir. Assegurou repetidamente aos seus apoiantes ingleses e franceses que a população portuguesa aguardava apenas uma oportunidade para se levantar contra o domínio castelhano, que o exército inglês seria recebido como libertador e não como invasor, que as fortalezas se renderiam sem luta assim que vissem a bandeira de D. Antônio. Estas promessas, que motivariam os investidores privados e os comandantes militares ingleses a comprometer recursos consideráveis na expedição de 1589, revelar-se-iam inteiramente falsas. A Armada Invencível e as suas consequências. O contexto imediato da expedição de 1589 é indissociável do desastre da Armada Espanhola de 1588, um dos eventos mais estudados da história naval europeia. Filipe II havia planeado a Grande Armada como instrumento de uma invasão de Inglaterra destinada a derrubar Isabel e repor o catolicismo e eliminar o principal apoio externo dos rebeldes neerlandeses. A frota, mais de 130 navios e cerca de 30.000 homens, e partiu de Lisboa em maio de 1588 com o objetivo de escortar o exército de invasão desde os Países Baixos espanhóis. O que se seguiu é amplamente conhecido: tempestades violentas, uma tática naval inglesa de canhoneio à distância para a qual a armada não estava preparada, dispersão, naufrágio em grande escala nas costas da Escócia e da Irlanda. Em setembro de 1588, os remanescentes da armada regressavam a portos ibéricos, com perdas devastadoras em navios, homens e prestígio. O fracasso da armada criou, do lado inglês, tanto uma oportunidade estratégica como um dilema de como aproveitá-la. Os navios sobreviventes da armada encontravam-se dispersos por portos portugueses e espanhóis, a necessitar de reparações extensas. Era esta uma oportunidade única para os destruir antes que fossem reconstruídos, ou, pelo menos, para infligir danos adicionais que prolongassem a incapacidade naval espanhola. A este objetivo inicial juntaram-se rapidamente outros, incluindo a ideia de apoiar D. Antônio na reconquista do trono português, o que abriria um conjunto de possibilidades geopolíticas enormemente apetecíveis para a política isabelina. A expedição, planeamento, financiamento e objetivos. A expedição de 1589 foi um empreendimento misto público e privado, que reflete com clareza o modelo de financiamento das grandes operações navais elisabetanas. A coroa inglesa contribuiu com navios e apoio político. Os investidores privados e mercadores londrinos, aristocratas e os próprios comandantes forneceram capital em troca de uma quota nas capturas e saques esperados. Este modelo de financiamento não era excepcional. Era a forma habitual de conduzir operações navais de grande envergadura numa época em que os estados não tinham ainda a capacidade de financiar marinhas de guerra permanentes de grandes dimensões exclusivamente com recursos públicos. Os comandantes nomeados eram dois: o almirante Sir Francis Drake, responsável pela componente naval, e o general de terra Sir John Norreys, responsável pelas forças terrestres embarcadas. A escolha de Drake era naturalmente óbvia, era o mais célebre e experimentado comandante naval inglês da época. Com uma carreira longa e bem documentada de corso, circunnavegação e operações contra os portos ibéricos. A escolha de Norreys, um general experiente com campanhas nos Países Baixos, refletia a intenção séria de conduzir operações terrestres de alguma envergadura, e não apenas um raíde costeiro de corso convencional. Os objetivos formais da expedição, tal como foram definidos pelas instruções reais, eram três:
destruir os navios sobreviventes da armada que se encontravam em portos ibéricos, capturar ou neutralizar as ilhas dos Açores para perturbar o comércio colonial ibérico e apoiar Antônio, prior do Crato, na reconquista do trono português, explorando o alegado descontentamento da população portuguesa com o domínio castelhano. A hierarquia real destes objetivos foi objeto de debate entre os próprios comandantes, e a tensão entre eles, e particularmente entre o objetivo de destruir a armada e o objetivo de apoiar Antônio contribuiu decisivamente para o fracasso final da expedição. A frota que partiu de Plymouth em finais de abril de 1589 era de dimensões impressionantes para os padrões da época. Aproximadamente 150 navios de diversos portes, transportando entre 18.000 e 19.000 homens entre soldados e marinheiros, números que as fontes primárias, de ambos os lados, confirmam com razoável consistência, embora a precisão exata seja naturalmente. A Corunha, o primeiro erro estratégico. Antes de chegar a Peniche, a expedição fez uma primeira paragem que viria a ter consequências negativas para toda a operação subsequente. Em vez de se dirigir imediatamente ao principal conjunto de navios sobreviventes da armada concentrados em Santander e em San Sebastián, no norte de Espanha, Drac e Norris desviaram a expedição para Corunha, onde uma parte da frota espanhola se encontrava. Os ataques à Corunha causaram danos consideráveis à cidade e capturaram alguns aprovisionamentos, mas a fortaleza resistiu e a tentativa de tomar a cidade falhou. A expedição perdeu tempo e recursos, incluindo homens que começavam a sofrer de doença, e os navios da armada em Santander permaneceram intactos. Esta decisão é comentada criticamente pela historiografia. Wernian, 1984, analisa as razões alegadas pelos comandantes e conclui que o desvio para Corunha se deveu em parte a objetivos de saque, que eram mais imediatamente atraentes para os investidores privados da expedição do que o objetivo estratégico militar de destruir a armada. A tensão entre o interesse público, a estratégia naval de longo prazo, e o interesse privado, o rendimento imediato do saque, é agudo, neste episódio particularmente nítida, e ilustra bem a natureza híbrida das operações de corso-guerra que caracterizavam a época. O desembarque em Peniche, documentação e análise. Após a partida de A Corunha, a expedição navegou para sul em direção a Lisboa, com Peniche escolhida como ponto de desembarque das forças terrestres. A escolha de Peniche não foi casual nem improvisada. A posição geográfica da península permitia uma marcha terrestre sobre Lisboa pela estrada da Extremadura. O porto oferecia abrigo para a frota durante o desembarque. Antônio havia assegurado a Drac e a Norris, com a sua habitual generosidade de promessas, que a população local receberia o exército inglês com entusiasmo e que a fortaleza se renderia sem combate. O desembarque ocorreu nos primeiros dias de junho de 1589. As fontes divergem ligeiramente na data precisa, em parte por diferenças entre o calendário juliano então em uso em Inglaterra e o calendário gregoriano adotado pelos países católicos em 1582, em parte por imprecisões nas narrativas de participantes. O que a documentação permite estabelecer com certeza é a sequência dos eventos principais. A chegada da frota ao largo de Peniche, a resistência oferecida pela guarnição fiel a Filipe II e o desembarque efetivo das forças de Norris sob fogo. A guarnição de Peniche, composta por soldados espanhóis e por portugueses fiéis ao rei Filipe II, era numericamente muito inferior ao exército de desembarque, mas aproveitou as condições geográficas para oferecer resistência nas praias e nas imediações da vila. As fontes inglesas, relatórios militares de Norris ao Conselho Privado da Rainha Isabel, referenciados e analisados por Wernian, 1984, mencionam baixas inglesas durante o desembarque anfíbio, mas os números exatos divergem entre as diferentes fontes primárias. Esta discrepância é em si mesma informativa.
As fontes inglesas tinham incentivos para minimizar as perdas numa operação que rapidamente se revelaria um fracasso, enquanto as fontes ibéricas tinham incentivos opostos para maximizá-las. O desembarque anfíbio propriamente dito, a operação de deslocar milhares de soldados de navios em movimento para uma praia sob fogo, utilizando os meios técnicos da época, foi descrito pelos seus contemporâneos como uma operação complexa e caótica, mesmo que bem-sucedida no seu resultado. As embarcações de transporte eram sensíveis ao movimento do mar. Os soldados chegavam à praia molhados e em desordem. A coordenação entre os diferentes contingentes era difícil de manter. Que a operação tenha sido concluída com sucesso, apesar da resistência, era, nos padrões da época, uma realização militar de algum mérito, embora o custo em vidas e em energia despendida antecipasse as dificuldades que estavam por vir. Após o desembarque, o exército de Norris marchou sobre Lisboa por terra, enquanto Drake circunnavegava a costa com a frota para se aproximar do estuário do Tejo. Esta divisão das forças, uma componente terrestre e uma componente naval, era o plano original e fazia sentido em teoria. Uma pressão coordenada de dois lados sobre Lisboa poderia ter resultado numa capitulação mais rápida. Na prática, a coordenação falhou de forma grave, com consequências decisivas para o resultado da expedição. O fracasso, a marcha sobre Lisboa e as suas razões. A marcha do exército de Norris de Peniche para Lisboa, uma distância de aproximadamente 80 quilômetros pela estrada da Extremadura, revelou-se rapidamente um exercício de degradação progressiva de uma força militar que já partia enfraquecida. Os soldados ingleses sofriam de taxas de doença alarmantes desde a Corunha. Disenteria, tifo e outras doenças infectocontagiosas dizimavam as tropas a uma velocidade que rapidamente tornou os números iniciais enganadores. À medida que o exército avançava para sul, a proporção de homens capazes de combater diminuía. Os hospitais de campanha, na prática, casas e igrejas requisitadas ao longo do caminho enchiam-se de soldados incapacitados, e as promessas de Antônio sobre o apoio da população portuguesa revelavam-se, dia após dia, inteiramente falsas. A população portuguesa, que, note-se, havia vivido quase uma década sob a coroa de Filipe II, sem o levantamento generalizado que Antônio antecipara, não se levantou em apoio do exército inglês. As razões para este não levantamento são complexas e objeto de alguma discussão historiográfica: o medo de represálias, a resignação perante o poder castelhano, a dúvida sobre a capacidade real de Antônio de triunfar, o ressentimento perante o comportamento de tropas estrangeiras que saqueavam as comunidades por onde passavam, possivelmente uma combinação de todos estes fatos. Ores, o resultado factual é, porém, claro: nenhum levantamento popular ocorreu. Lisboa não foi tomada. O exército de Norris chegou aos arredores da cidade, Almada pela margem sul, Cascais e Cascais pela margem norte, mas sem artilharia de cerco suficiente para forçar os muros, sem apoio naval adequado de Drake para dominar o estuário, e com uma força cada vez mais reduzida por doenças, o cerco era inviável. Drake, por sua vez, enfrentava dificuldades próprias. A frota estava igualmente assolada pela doença, os aprovisionamentos escasseavam e o estuário do Tejo estava defendido por fortalezas cujo fogo tornava perigosa a aproximação. Após uma permanência frustrada e crescentemente custosa, a expedição optou pela retirada. A tentativa de atingir o segundo objetivo, a captura dos Açores, foi igualmente um fracasso. A frota, enfraquecida e com as tripulações drasticamente reduzidas pela doença, não tinha capacidade para conduzir mais uma operação de grande envergadura. A expedição regressou à Inglaterra sem ter alcançado nenhum dos seus 3 objetivos principais: o impacto sobre Peniche, o saque e as suas consequências. Para Peniche, o episódio de 1589 teve consequências documentadas que merecem ser examinadas com a precisão que as fontes permitem.
O saque da vila pelas forças inglesas após o desembarque, que Norris não impediu, em parte por razões de disciplina militar e em parte como elemento de pressão psicológica sobre a população, é referido nas fontes locais recolhidas por Cepeda, 1987. Os danos materiais à vila incluíram estruturas habitacionais, armazéns e instalações portuárias. Os bens de valor imediato foram confiscados, e a perturbação das atividades piscatórias e comerciais durante o período de presença das tropas representou um custo econômico adicional sobre uma comunidade de recursos limitados. A escala do saque e a sua duração são difíceis de precisar com base na documentação acadêmica atualmente disponível. As fontes inglesas têm interesse em minimizá-lo. As fontes ibéricas e locais tendem para a amplificação. O que a historiografia permite afirmar com razoável segurança é que os danos foram reais e que a recuperação exigiu tempo e recursos que Peniche, como comunidade piscatória de dimensão modesta, não tinha facilmente disponíveis. O impacto psicológico do episódio, o sentimento de vulnerabilidade radical face a ataques externos de grande escala, foi provavelmente ampliado pela magnitude da expedição Drake-Norris, que envolveu forças muito superiores às de qualquer incursão corsária típica. Se um ataque de 2 ou 3 navios corsários era uma ameaça grave, mas manejável, a aparição de 150 navios ao largo era uma experiência de uma ordem de grandeza completamente diferente, que punha em evidência a fragilidade estrutural das defesas costeiras portuguesas perante uma potência naval determinada. A expedição Drake-Norris na historiografia, interpretações e debates. A expedição de 1589 tem sido objeto de interpretação historiográfica variada, tanto do lado inglês como do ibérico. Na historiografia anglófona, Wernham 1984, a autoridade acadêmica fundamental sobre a política elisabetana e as operações navais no Atlântico Ibérico, analisou a expedição com rigor e concluiu que o seu fracasso resultou de uma combinação de erros estratégicos, o desvio para a Corunha, de promessas falsas, as garantias de D. Antônio sobre o apoio popular português, de déficits de coordenação entre as componentes naval e terrestre e dos devastadores efeitos da doença sobre uma força que tinha partido já com alguma fragilidade sanitária. Kelsey, 1998, na sua biografia de Drake, acrescenta uma análise das motivações pessoais dos dois comandantes, incluindo a tensão entre os objetivos estratégicos da coroa e os objetivos de lucro dos investidores privados, que complica a narrativa. Para a historiografia portuguesa, a expedição de 1589 levanta questões delicadas, a ausência do levantamento popular que dê. Antônio Previra é interpretável de formas diferentes, e a posição de Peniche na expedição é relevante não apenas como episódio militar, mas como evidência da percepção que as potências europeias rivais tinham da vulnerabilidade estratégica de Portugal durante a União Ibérica. A relevância deste episódio para a série que estamos a contar é dupla. Em primeiro lugar, demonstra que Peniche era reconhecida pelas potências europeias como ponto de acesso terrestre preferencial a Lisboa pela costa extremenha, uma avaliação estratégica que justificava e, ao mesmo tempo, agravava a sua vulnerabilidade. Em segundo lugar, ilustra de forma paradigmática como a fronteira entre pirataria, corso e operação militar convencional era, neste período, estruturalmente fluida. Drake tinha patentes reais, Norris tinha ordens militares formais. Mas os seus métodos sobre a população civil de Peniche eram dificilmente distinguíveis, na prática, dos métodos do corso mais brutal. No episódio final desta série, examinaremos a resposta P. Portuguesa a estas múltiplas vulnerabilidades, a construção e operação da fortaleza de Peniche como elemento central de um sistema defensivo mais amplo, os mecanismos de alerta precoce e de defesa costeira, e o impacto socioeconômico cumulativo de décadas de insegurança marítima sobre a comunidade de Peniche.